Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o Bookish Life e hoje eu vim trazer um questionamento. Você já se perguntou o que faz de um livro um clássico? Antes de mais nada, queria pedir para vocês não se esquecerem, por favor, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal se ainda não são inscritos e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usarem meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então vamos lá. Que é um livro clássico, né? Para nos ajudar assim nessa discussão, para embasar melhor essa conversa, eu resolvi trazer aqui pessoas, né? Pessoas que entendem muito de literatura, pessoas que entendem de escrever, né? Escritores. Então eu selecionei 4 textos, tá? De autores que, além de criar ficção, né? Foram grandes críticos de literatura no seu tempo, e eu acho que eles podem ajudar muito a gente a tentar entender, né, esse negócio, essa palavra, né, que dá tanto medo nas pessoas, clássico. O primeiro autor que eu queria trazer aqui é um francês chamado Charles-Augustin Sainte-Beuve, que viveu de 1804 a 1869, olha só, então já faz tempo já que tem uma galera escrevendo sobre clássicos. E ele foi crítico, né, de literatura, e ele tem um texto que se chama justamente O que é um clássico. Então ele já vai direto ao ponto assim, né, e no começo ele já diz o seguinte: um clássico, segundo a definição ordinária, é um autor antigo, já consagrado na admiração, e que é uma autoridade no seu gênero. Olha só que interessante. Então ele coloca, né, aquela ideia que a gente tem de que clássico é uma coisa velha, basicamente, né, um autor antigo. E, mais interessante ainda, autoridade no seu gênero, ou seja, uma pessoa que escreveu em um determinado gênero, né, de literatura e muito provavelmente foi seguido por muitos outros, certo? Porque se ele é uma autoridade, ele provavelmente é uma pessoa que foi muito disseminada e eu diria até mesmo copiada. Aí em seguida ele dá meio que uma etimologia da palavra clássico, né, que eu achei interessante também pra gente tentar desvendar um pouco mais o que tem por trás disso, né. Então ele fala que a origem da palavra é latina, né, do latim classici ou classici, desculpa, meu latim não é dos melhores, mas enfim, os classici eram, em Roma, era a designação dada aos cidadãos de primeira categoria. Então assim, aqueles que tinham poder, né, obviamente terras, posses, algum dinheiro, enfim. Então assim, realmente um classique ou um clássico, né, depois a palavra ela acabou, enfim, de classique virou clássicos, né, que começou a ser usado mais no sentido figurado, justamente para designar o quê? Obras, autores de primeira categoria. E aí, seguindo essa linha, né, de pessoas que eram muito conhecidas, disseminadas e, enfim, copiadas, o Sainte-Beuve, ele continua dizendo assim: a ideia de clássico implica em si algo consequência e consistência, que faz todo e tradição, que se compõe, se transmite e que dura. Então assim, ele traz essa ideia, né, de que as pessoas veem os clássicos realmente como uma coisa antiga, uma coisa velha, né, uma coisa que foi, por algum motivo, foi, né, assim, foi sendo trazida ao longo da história e que, enfim, por algum motivo também, né, nos interessa até hoje. E aí ele parte para uma ideia um pouco mais pessoal, né, ele diz assim: um verdadeiro clássico, e esta é a definição que eu gostaria de ouvir, é um autor que enriqueceu o espírito humano. Olha só, então aqui já entra uma coisa um pouco mais subjetiva, né, porque o que é enriquecer o espírito humano? É você mudar a gramática? É você trazer um novo gênero para a literatura? Então, né, assim, é você, não sei, você lê e você gostar? Eu entendo mais nesse sentido, né, você lê e aquele texto ressoar com você de alguma maneira. Ele diz mais 2 coisinhas interessantes, né, a primeira é que não há receita para fazer clássicos, e a outra é que, em matéria de clássicos, os mais imprevistos são ainda os melhores e os maiores. E aí ele termina o texto com um tom meio
pessimista, eu diria. Ele diz: as grandes coisas já foram feitas. Nós que viemos tão depois... Veja, ele está escrevendo no começo do século XIX, né? Quer dizer, bom, no século XIX ele está escrevendo e ele diz: a gente que veio tão depois, né, dos clássicos, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar, né, ser nós mesmos e não, enfim, não imitar. O que é bastante curioso aqui, né, porque se a gente considerar que para ele os mais antigos, né, são os clássicos, o que são os mais antigos, né, na literatura ocidental? A literatura grega e a literatura latina. Então, assim, se a gente considerar, por exemplo, que a literatura latina copiou muita coisa, tá, da literatura grega, aliás, a literatura latina, ela tem dois conceitos, né, muito interessantes, que são a imitação e a emulação, né, imitatio e emulatio, que são justamente você ir lá na fonte, que para eles eram os gregos, e você ou copiar, que é a imitação, ou você tentar fazer melhor, digamos assim, né? Essa é a ideia da emulação para os latinos. Que, inclusive, né, é o que a gente considera, por exemplo, a Eneida, né, do Virgílio, autor latino, autor lá do Império Romano. A Eneida é basicamente uma emulação da Ilíada e da Odisseia, né, que foram os grandes poemas épicos gregos. Então, o Virgílio, ele tentou superar, né, essas duas obras do Homero, fazendo algo que seria melhor. Inclusive unindo as duas obras em uma só, né? Porque a Eneida, a primeira metade da Eneida é uma aventura marítima, como a Odisseia, e a segunda metade é uma guerra, como a Ilíada. Então ele claramente estava tentando fazer uma coisa superior, né, aos gregos ali. Inclusive nessa questão de cultura, fazendo um pequeno desvio do assunto aqui, mas nessa questão de cultura para os latinos, tem uma frase muito conhecida e que eu acho muito curiosa do Horácio, né? Horácio é um dos maiores poetas, pensadores, filósofos, enfim, do Império Romano, que ele diz o seguinte: Graecia capta ferum victorem cepit. Eu não sei porque eu tô insistindo nesse latim horrível, mas enfim, né? Literalmente seria: a Grécia capturada capturou o seu, né, feroz, enfim, conquistador. Ou seja, a Grécia foi militarmente, né, vencida por Roma, pelo Império Romano, mas em questão de cultura, foi ela quem capturou, né, Roma. Enfim, só para fechar, né, com esse primeiro autor que eu trouxe aqui, o Sainte-Beuve, eu acho curioso, né, ele fala isso de que, considerando que clássico para ele são os antigos gregos e romanos, ele fala isso de que a gente não deve tentar imitar e de que os melhores clássicos, eles surgem da originalidade, da inventividade. O segundo autor que eu gostaria de trazer aqui foi um poeta, dramaturgo, crítico, tudo que vocês quiserem, norte-americano, que viveu de 1888 a 1965, um rapaz chamado Thomas Stearns Eliot, mais conhecido como T.S. Eliot. Então ele tem um texto que se chama O que é um clássico, né? Também o mesmo nome do texto do Sainte-Beuve, e tem dois pontos que ele coloca que eu acho que são muito curiosos. O primeiro tem a ver com essa questão de, né, classificação dos clássicos, é bem bonito, né? Clássicos antigos e tal, que ele fala assim: existem dois tipos de clássicos. O primeiro é o universal, e ele cita como exemplo justamente a Eneida de Virgílio. Inclusive, em outro momento desse texto, né, ele diz o seguinte: nosso clássico, o clássico de toda a Europa é Virgílio. Então, assim, para ele, a origem, né, de todos os clássicos da Europa, né, do Ocidente, aqui estou falando, né, de pontos de vista ocidentais. Então, para ele, essa origem, né, tudo que se escreveu depois, podemos dizer assim, nada mais é do que herança dos gregos e latinos. Bom, então, a primeira classificação de clássico do T.S. Eliot é o clássico universal, e a segunda é o que ele chama de clássico, né, que só existe em relação com outras literaturas em sua própria língua. Ou seja, é que ele está colocando um ponto que vai ser retomado em vários textos, tá, que tratam sobre clássicos, que é, resumindo muito, o fato de que cada país, cada nação que se entende como nação, né, tem os seus clássicos. O que vai ao encontro do segundo ponto, né, interessante para mim, que é o fato de ele associar a palavra clássico com a palavra maturidade. Então, para ele, né, um clássico ele tem qualidade quando ele é maduro, de mente,
de costumes, de linguagem e, enfim, quando aperfeiçoou o estilo comum, né? Quando todo mundo pode ler. Então ele diz assim: um clássico só pode ocorrer quando a civilização é madura, quando a linguagem e a literatura são maduras, e deve ser o trabalho de uma mente madura. Então ele associa muito essa ideia do clássico realmente com coisas antigas, mas de uma maneira diferente, né? Porque ele diz essa parte da maturidade. Então, maturidade implica o quê? Implica um povo ter uma história. Eu diria que implica até um povo entender suas origens, entender de onde veio sua língua e até também né, suas limitações. Então, assim, acho que é importante um clássico, né? Assim, segundo esse ponto de vista dele, né? Acredito que seja importante para ele que um clássico expresse toda essa evolução de um povo, né? E assim, só um povo que tem uma história, né? Ou que já tem uma história, seria capaz de produzir um clássico na visão do T.S. Eliot. Então, é claro que isso implica, né, antiguidade. E aí tem uma outra frase que eu gosto muito que ele diz nesse texto, que é a seguinte: um clássico deve, dentro das suas limitações formais, expressar o máximo possível de todo o sentimento que representa o caráter do povo que fala aquela língua. Então, novamente, essa coisa do sentimento, né? Essa coisa de você ler um clássico e você se identificar. E eu acho que isso é muito válido, né? Por exemplo, que brasileiro não lê Machado de Assis e fala: meu Deus, esse é o nosso povo, olha, tá aí, né? Contradições sociais e, enfim, preconceitos, essa coisa toda, dinheiro mandando e tal, né? É o Brasil, a gente lê, a gente fala: caramba, né? Isso aqui faz 2 séculos isso aqui e ainda é o Brasil. O terceiro autor foi um escritor, poeta, crítico, né? Todas essas coisas, enfim, que viveu de 1899 a 1986 e está muito mais próximo de nós, né? É o argentino Jorge Luis Borges. E ele tem um texto chamado Sobre os Clássicos, tá? Em que ele já começa assim, jogando a sua ideia e é isso pra ele, tá? Ele diz o seguinte: clássico é aquele livro que uma nação ou um grupo de nações ou o longo tempo decidiram ler como se em suas páginas tudo fosse deliberado, fatal, profundo como o cosmos e capaz de interpretações sem fim. Previsivelmente, essas decisões variam. Então, olha só que interessante. Aqui ele coloca muito mais, né, o aspecto, ele dá ênfase ao aspecto sentimental do povo que lê o clássico, como se aquilo fosse uma representação, né, de si mesmo. E, obviamente, cada povo com sua história, com suas origens e com seu nível de maturidade, né, como diria o T.S. Eliot, vai ter seus clássicos e vai ter, enfim, aquelas coisas que os interessam ler. Mas ele também fala um pouquinho, assim como nosso querido francês Sainte-Beuve, da forma, né, do clássico, da forma do texto, né, melhor colocando. Ele diz assim: as emoções que a literatura suscita talvez sejam eternas, mas os meios devem variar constantemente, pelo menos de um modo levíssimo, para não perderem sua virtude. Então, né, ele meio que retoma o Sainte-Beuve ao dizer que os clássicos imprevistos, como disse o Sainte-Beuve, né, são os mais interessantes. Então tem essa coisa. Olha que curioso, quando a gente pensa, né, em clássico, a gente pensa, aquela coisa maçante, aquela coisa chata, difícil. Mas esses autores aqui, esses críticos de literatura, estão dizendo que os melhores clássicos são os mais inventivos, os mais criativos, né? Os que vão te fazer ver alguma coisa nova ali, inclusive na forma. E aí ele termina, né, esse texto reiterando mesmo essa ideia de que o que mais importa para ele, né, num clássico, são as emoções. Ele diz a seguinte frase: clássico não é um livro, repito, que necessariamente possui estes ou aqueles méritos. É um livro que as gerações humanas, premidas por razões diversas, leem com prévio fervor e misteriosa lealdade. Olha que bonito, eu acho muito bonita essa frase. E o último autor que eu gostaria de trazer aqui foi um escritor que viveu de 1923 a 1985, ou seja, mais recente. Não sei se vocês perceberam, mas eu fui por ordem cronológica, tá? Pra gente ir vendo o desenvolvimento e a retomada dos pensamentos também.
que é o italiano, né, Italo Calvino, que tem um texto que já tem um título bastante provocativo, né? Ele escreveu um texto chamado Por que ler os clássicos? E assim, ele é bem direto, ele fala assim, ó, vou dar umas definições aqui e aí a gente vai discutindo. E ele dá umas definições assim como se fossem aforismos, né? Como se fossem máximas, sabe? Ele vai enumerando. Ponto clássico é isso, isso, isso. E aí ele vai discutindo o que ele acha, né, dessas definições. Então, assim, são basicamente definições que ele coletou ou ouviu ao longo da vida, né? E tem várias, tem milhares. Não, mentira, milhares é um pouco exagerado. Mas tem muitas, eu vou destacar algumas que eu acho das mais interessantes, que ele faz comentários bacanas também. Então, em uma das definições, ele diz o seguinte: os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Então aqui ele tá retomando essa ideia da emoção, né? E essa ideia de que cada povo vai ler os clássicos de um jeito, ou vai encontrar os seus próprios clássicos. E uma outra definição, essa é a minha favorita, assim, acho que é uma das minhas frases favoritas da vida que eu já li num texto crítico. Não sei, apenas amo essa frase. Ele diz o seguinte: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Eu acho essa frase extremamente genial, porque ela incorpora tudo isso, entendeu? Ela tem a questão das emoções, ela tem a questão das ideias de um povo e ela tem essa questão da antiguidade também, de que até hoje a gente lê, né? Como eu disse, a gente lê Machado de Assis, a gente lê José de Alencar, enfim, tem outros mais próximos. A gente lê Guimarães Rosa, por exemplo, que é muito mais próximo e talvez seja muito mais difícil de ser lido por causa das suas, enfim, inovações na forma e tal, mas é um clássico. E assim, pra mim, tá, essa é a minha definição favorita porque eu concordo muito com ela. Eu acho que um clássico é um livro que sempre tem alguma coisa pra te dizer. E se você lê uma vez, se você relê, ele vai continuar te dizendo alguma coisa, ou você vai continuar descobrindo coisas ali. E o Italo Calvino, ele tem mais uma definição, né, sobre esse continuar descobrindo, olha só. Ele diz assim em outro momento do texto: o clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos. Às vezes descobrimos nele algo que sempre soubéramos ou acreditávamos saber, mas descobrimos que ele dissera primeiro, ou que de algum modo se liga a ele de maneira particular. Que tem muito nessa questão da realmente a autodescoberta de um povo, assim, às vezes é uma coisa que tá na sua cara, você lê aquilo e você fala, nossa, é verdade, isso é meu país, ou enfim, isso é outro país, nossa, essa é uma situação que eu conheço, né, que assim, te causa um sentimento, porque não é uma coisa distante de você. Então ela tava lá, né, o tempo todo, já diria a Pitty, né, estava aqui o tempo todo, só a gente não viu. E aí nas últimas definições, ele parte para um lado mais pessoal, né, ele fala que cada pessoa tem os seus clássicos, né, as coisas que mexem mais com ela, enfim, seja com a memória, com os sentimentos, com a sua, né, própria descoberta. E aí ele fala uma frase que eu acho que ajuda a explicar bastante do porque as pessoas têm dificuldades de ler, em ler clássicos, né? Por que você não se conecta com aquela história? Ele diz assim: para poder ler os clássicos, temos de definir de onde eles estão sendo lidos. Caso contrário, tanto o livro quanto o leitor se perdem numa nuvem atemporal. Então, né, é importante você saber, eu acho, o que você quer com aquele clássico, né? O que aquele clássico pode te dizer. Se você, não sei, eu acho que se você for para um livro, né, clássico, um desses livros assim, meio que sem saber o que você quer com aquele livro, ou o que você espera tirar daquele livro, ou enfim, se você espera fazer alguma descoberta, realmente a leitura pode ser maçante. Você não vai se identificar, não vai conseguir entrar naquela história, né? Tem tudo isso. Aliás, o Italo Calvino, nesse texto, né, ele critica bastante o papel da escola nesse ensino de clássicos, né? Dizendo que, enfim, a escola faz a gente ler coisas que a gente não queria ler, ou coisas que pra gente não significam nada, né? E aí ele conclui o texto dizendo que só nos resta inventar para cada um de nós uma biblioteca ideal de nossos clássicos. Então, assim, ele foi, né, no final aqui, total pro lado subjetivo da coisa e, enfim.
É aquilo que a gente viu desde o primeiro texto das emoções, né? Você tem que ler pra saber. Basicamente é isso. Mas é claro que do ponto de vista do consciente, né, coletivo ou inconsciente coletivo, tem aqueles textos que dizem muito para muitas pessoas, dizem muito sobre o povo. Aí nesse ponto eu concordo muito com o T.S. Eliot de que um clássico ele tem que estar ligado ao povo. E assim, se você olhar um livro e disser, mas por que isso aqui é um clássico? Porque Shakespeare é um clássico, né? O que tem de Shakespeare para ser clássico? Porque Dante é um clássico. Se a gente começar a pensar, parar pra pensar, por exemplo, que Dante é uma leitura muito difícil mesmo traduzida pra gente, mas o que tem lá, né? Se a gente parar pra pensar, por exemplo, Dante, o cara praticamente fundou a língua italiana, né? Então, às vezes, a gente, como indivíduo, talvez não se identifique, né, com um livro, ou talvez por isso seja difícil de ler clássicos estrangeiros, porque tem menos ainda a ver com a gente, ou talvez a língua seja muito difícil, mesmo quando é brasileiro. Mas, enfim, a minha conclusão de tudo isso é que existem, sim, textos, tá, que merecem ser chamados de clássicos porque eles sempre têm alguma coisa pra nos dizer, não importa quantas gerações passem, não importa que estamos em 2020, eu ainda encontro na Ilíada, na Odisseia, na Eneida, no Shakespeare, enfim, esse povo todo clássico aí, coisas, né, coisas importantes para mim. E, como eu já disse algumas vezes aqui, eu ainda encontro, eu leio Machado de Assis, leio Guimarães Rosa, leio uma Clarice Lispector, uma Cecília Meirelles, eu adoro a poesia da Cecília Meirelles e eu me identifico. Eu me vejo ali, eu falo, é isso, falou tudo, né, assim, maravilhosa, né, disse tudo. Então é isso, por hoje é só, essa discussão já ficou muito maior do que eu pretendia, mas eu espero que tenha sido útil, né, enfim, foi muito interessante fazer toda a pesquisa para criar esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado, né, me contem aqui nos comentários se vocês acharem interessante, me contem seus pontos de vista também, o que é um clássico para vocês, né, o que vocês consideram clássico, vocês gostam de ler clássicos, têm dificuldades em ler clássicos, querem ler mais clássicos, não querem nem saber de clássicos na vida? Pode ser também, tudo bem. De qualquer maneira, eu espero que este vídeo um pouco mais conceitual aqui não tenha ficado muito maçante, mas é um assunto muito querido pra mim. Vocês sabem que eu adoro ler um clássico, né? Assim, trazendo o máximo possível aqui pra vocês, no meio das minhas outras leituras. E, como sempre, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, pelo amor de Deus. E usar o meu link da Amazon, que vai estar aqui embaixo na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!